E aí, pessoal, eu sou o Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto, que traz os bastidores da segurança pública com quem faz acontecer. A cada 15 dias, abordamos alguns casos de investigações e operações emblemáticas dos últimos anos. Nessa semana, o assunto é a prisão de Edmilson Gomes Menezes, o miliciano conhecido como Macaquinho. Em 12 de agosto de 2021, uma operação na comunidade de Campinho conseguiu capturar um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro. Escondido embaixo da cama, na casa da tia, Macaquinho não ofereceu resistência. A operação fortaleceu ainda mais a força-tarefa da Polícia Civil, a mesma que já tinha prendido outro miliciano, o Eco. Mas afinal, como foi que os policiais conseguiram chegar até o criminoso? Para conversar sobre essa captura e o que ela representa para o combate ao crime organizado, estão aqui algumas pessoas envolvidas, como, retornando aqui depois de ter participado do nosso primeiro podcast, o assessor técnico especial, o delegado Felipe Cury. Boa tarde. Dr. Felipe Cury estava, na época, na direção do Departamento Geral de Polícia Especializada, né? Exatamente. A gente tem também aqui o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO, que na época era titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, o delegado William Pena Júnior. Opa, boa tarde, Daniel, boa tarde. E também do DETRO, e também era da DRACO, o comissário Bruno Duarte Pinho. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel. O Domingo de Lei é gravado no estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O operador de gravação de áudio é o Fábio Aquino, a edição de áudio é de Daniel Cúrio e a edição de vídeo de Gabriel Haas. Para começar, queria entender no organograma do crime organizado do Rio de Janeiro, se é que a gente pode falar isso, quem é o Macaquinho? Pô, o Macaquinho tava nas cabeças ali da hierarquia da milícia, né? Milícia dividida por áreas no Rio de Janeiro. Na Zona Oeste, na época, era o Eco, o falecido Eco. Ali, na região do Campinho, era o Macaquinho, seguido do... A gente já tinha prendido o Playboy, né? Um tempo antes. Que ali são 3, Macaquinho, Playboy e Leleu. Leleu ainda tá em liberdade. O Leleu é o irmão do Playboy, não é isso? Isso. E aí eu tinha prendido aqui o Playboy na Barra da Tijuca, num flat. E aí passamos a tentar pegar o Macaquinho, que era o braço operacional ali, né? Toda a parte operacional era com ele naquela região ali. E vinculado ao tráfico, né, também. Fazia essa aliança com o tráfico. Por isso que ele era forte ali naquela região. Uma das coisas que eu ia perguntar era justamente isso. Se ele também entra na categoria, então, de narcomiliciano, Sim. Como Eco, e se tem alguém hoje em dia que não entra, algum miliciano que não entra nessa categoria ainda? Olha... A gente não pode chamar ele de miliciano porque ele tá absolvido, né? E, enfim. Mas há um determinado personagem aí do crime aí que ainda tá fora dessa classificação. Só mexe mesmo com aquilo de taxa de segurança, van, enfim. Fica naquela comunidade ali, Águia de Ouro. O Macaquinho ele tinha muita aproximação com o Lacoste, da Serrinha. Inclusive eram amigos de infância. E ele... entrou para esse lado da milícia muito cedo e depois de um dado momento ele também começou a não só explorar todas as atividades que a milícia explora, mas também a comercializar drogas nos seus redutos, onde ele dominava. E essa prisão foi muito importante porque naquele momento Macaquinho se tornava uma peça muito importante para o tráfico de drogas ali do TCP do Lacoste. Então, assim, era um momento que começou a se avançar muito essa questão da milícia junto ao TCP. Então, foi a prisão muito importante porque a gente conseguiu frear, né? Frear aquela questão ali junto ao tráfico de drogas. Uhum. Queria, de repente, se a gente conseguisse colocar isso no mapa, né? Vamos pegar ali um mapa da cidade do Rio de Janeiro e entender qual é esse território que era dominado pelo Macaquinho e o que está em disputa ali, com quem ele disputa e como é que é essa dinâmica ali na região. Tipo, a principal guerra do Macaquinho era com o Comando Vermelho, né? Ele nascido e criado ali, naquela região de Madureira,
conhecia todo mundo, tanto do tráfico quanto da milícia. Estabeleceu o território dele ali no Campinho Fubá, mas na verdade ele tomava conta até lá na praça, até depois da Praça Seca, como quem tá indo pra Taquara. E evitava que o Comando Vermelho tomasse vindo do Lins. Porque o sonho do Comando Vermelho é tomar aquilo tudo ali para estabelecer um novo complexo de tráfico, né? Então essa guerra ali é quase que uma guerra pessoal. Há muitos anos atrás, como é que começa a história daquela milícia ali? O pai do Playboy e do Leleu era policial militar e foi assassinado pelo tráfico. E aí eles pegam esse ódio por traficante e começam montar essa milícia própria ali, inicialmente para combater o tráfico, para não deixar o tráfico entrar. Só que aí acaba, né, se perdendo no caminho, vendo que aquilo ali é uma boa fonte de renda e começa a fazer as atividades típicas de milícia. Só que eles não tinham um cara bom de pista para guerrear. E aí é que entra o Macaquinho. O Macaquinho conhecia ele jogando bola. Era trabalhador da comunidade ali, jogava bola e tal, trabalhava com frete, serviu ao exército. Ali é uma área muito estratégica para o Comando Vermelho, como o Dr. William falou. Se você for olhar no mapa, tem todo aquele maciço ali, que vem pelo Complexo do Lins, vai passando ali por Madureira, Cascadura, Morro do 18 e tal, que vai desembocar ali na Praça Seca. E aí é uma área muito disputada, tanto pela milícia quanto pelo Comando Vermelho, pelo tráfico. E aí a gente acompanha aí ao longo dos anos uma série de disputas territoriais entre essas organizações criminosas para se manter ali em algumas regiões. Então, ora entra o Comando Vermelho, ora a milícia entra, então estava sendo muito disputada aquela região ali. Sempre foi muito disputada e à época, né, e até agora, continua aí com o domínio da milícia, mas sempre há algumas investidas ali do Comando Vermelho para tentar tomar a região, tanto que o Comando já tomou uma vez, já dominou por muitos anos, e agora perdeu também ali a Praça Seca, Barão e tal, né? Então volta, então principalmente eles se concentram ali no Morro do 18, né? Vem soldados, né, que o pessoal chama de braço de guerra de várias outras comunidades para reforçar, eles vão, tentam ali a investida e voltam. E por sua vez a milícia tenta ali defender o seu território. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava vendo um infográfico, algum veículo fez, mostrando a área de atuação dos principais milicianos do estado. Eu me lembro que comparando a área que era do Eco, hoje é do Zinho, a área do Tandera e a área do Macaquinho, a área dele é infinitamente menor, né? Ele tem um alcance muito menor. E ainda assim era um nome que a gente ouvia falar com muita frequência, que estava, né, o tempo inteiro na mídia. Com um território tão pequeno, por que ele é tão representativo? Assim, está relacionado ao território que ele ocupa? E aí já incluo nessa pergunta, o que tem de valioso nesse território? Assim, a gente está falando de uma fronteira ali de Zona Norte e Zona Oeste. Qual é o valor desse território dentro das disputas do crime organizado? Financeiramente, a gente até aprendeu lá as coisas lá das anotações e tal, e realmente é muito menor do que a milícia do Eco, por exemplo, que levanta muito dinheiro. Agora, do Zinho agora, né? Eco tá morto. Mas aí, conversando com ele no dia da prisão dele, basicamente ele falou, não sei se o Bruno vai lembrar, a gente ficou conversando com ele lá, ele falou, porra, chefe, eu tomei isso aqui basicamente pro tráfico não entrar e não esculachar nossa família. A principal função aqui não é dinheiro. É óbvio que eu boto um dinheirinho no bolso. E aí, na época, ele falou o papo de... O bruto deles, eu acho que era papo de 400 mil mês. Só que eles têm uma despesa muito alta lá, entendeu? E aí ele tava falando isso, né? Tu lembra disso? Lembro. Eu acho também que, assim, a grande relevância que acabou gerando em nome do Macaquinho é que ele acabou sendo taxado como um matador também de aluguel. E possivelmente na participação na morte da vereadora Marielle e alguns outros casos, entendeu? Então eu acho que com isso ele chamou para si uma importância muito grande nessa questão nessa hierarquia aí das milícias, entendeu? Pois é, isso foi uma coisa que eu ouvi falar, que ele teria ligação com o escritório do crime. Aí eu queria entender o quanto que isso é sensacionalismo da mídia e o quanto tem de realidade nessa história. O que tem de real, que foi o que eu perguntei a ele, e ele disse é o seguinte, ele falou, porra, doutor, eu nunca participei de escritório do crime, mas eu conheço todo mundo. Eu jogava bola com
Qual o nome daqueles caras que foram presos lá pela DH? Os irmãos, o Med. Eu jogava bola com o Med, com o irmão do Med, Tonhão. Pô, eu conheço essa galera toda aqui de Madureira. A galera cresceu, cada um tomou um lado. Uns foram pra polícia, outros viraram vagabundo. Basicamente a relação deles era essa. Pagode, baile e morro, todo mundo tava junto. Mas ele fala, agora eu não sei se ele falou a verdade, né? Mas ele falou que nunca tinha participado ali efetivamente de matar os outros por história do crime. Mas que ele era o matador de lá, a gente sabia. Tem uma curiosidade que em 2011, junho de 2011, eu trabalhava na Polinter. A gente fez uma operação no Morro do Fubá e a gente prendeu o Macaquinho junto com mais 5. Era conhecido já, então. E já era conhecido e já tinha uma grande relevância, já era liderança na região e já era conhecido por ser matador, né? Por praticar homicídios. Então, você vê, 2011 a gente prendeu 10 anos depois, né? Participou, tanto que ele até lembrou de mim. Ele lembrou. Dentro da viatura. Ele falou, doutor, isso me prendeu e tal, não sei o que e tal. Na época eu ainda tinha cabelo, hoje eu não tenho mais. Enfim, e ele já tinha uma grande relevância, já era considerado liderança e tinha essa característica de ser realmente matador, né? Praticar homicídio. Até uma característica que chamou muita atenção no dia da prisão dele, quanto a comunidade gostava do Macaquinho, quanto a comunidade respeitava o Macaquinho. Isso porque o Macaquinho ele foi nascido e criado ali, na comunidade. Já os 2 comparsas dele, da milícia, Playboy e Leléu, eles são oriundos do Morro do 18, entendeu? E realmente, o Dr. William falou, nessa morte do pai do Leléu e do Playboy, é que eles vieram para o Morro do Campinho. Mas quem é o cria mesmo da comunidade é o Macaquinho. Então, assim, além do Macaquinho ser a força armada da milícia, ele tinha um conhecimento da parte todinha do morro, entendeu? Ele conhecia o morro na palma da mão dele. E se identificava mais com o morador, né? Que ele não era o cara de ostentação. O Playboy, o Leleu, não. Dava de carrão, cordãozão de ouro, tatuagem. Macaquinho dava descalço, pô. Você, Dr. William, tinha comentado que ele tinha ficado ali para proteger a família, para não esculacharem a família. Quando a gente fala de família, a gente está falando do núcleo familiar dele ou da família enquanto a comunidade ali? Acho que é família enquanto comunidade. Uhum. Ele tem, então, uma característica, entre aspas, mais romântica de chefe de organização criminosa. Né? Podemos dizer que sim. Ele viu o tráfico entrar ali, que ele falou. Né? Ele cresceu, parte da vida dele ali era o tráfico. Então ele viu o que o tráfico fazia. Pô, estuprava criança, né? No baile. Criança que a gente diz assim, né? Adolescente, né? E aí a milícia já não faz isso. Pelo menos ali naquela região, né? Mas ele também não era lá um cara muito correto nas atitudes dele, né? Claro que não. É importante mencionar que, assim, tanto tráfico quanto milícia, todos são criminosos, são marginais, são organizações criminosas, têm algumas características diferentes, mas que de alguns anos para cá estão praticamente se tornando a mesma coisa, tanto que o próprio Macaquinho era um narco-miliciano, que ele vendia droga, e o tráfico também, na grande maioria das favelas, pratica atividades típicas de milícia. Já está fazendo cobrança. Taxa de gás, gatonete, transporte alternativo, taxa de terreno, parcelamento irregular de solo urbano, construções irregulares, etc. Então, na verdade, o que todas essas organizações criminosas, seja de traficantes ou de milicianos, elas têm em mente, o grande negócio delas é o quê? É o território. É o domínio territorial, né? O que eles disputam é aquele pedaço ali de território para eles poderem explorar de qualquer forma. Então, assim, não tem nenhum santo aqui, nenhum bonzinho. Né? Exatamente. E o Macaquinho, ele tem uma característica de ser um cara assim, muito cruel com os desafetos dele. Exatamente. Né? Ele não tem pena nenhuma. Então, se ele tiver que matar, ele vai matar mesmo e acabou. Como a gente sabe de algumas ocorrências aí que são imputadas a ele, né? Embora a gente saiba que não tem algumas provas, mas informalmente a gente sabe que foi ele que praticou. Então é bom deixar isso claro, porque não tem nenhum bonzinho aí. Tanto tráfico quanto milícia é tudo bandido e a gente tem que prendê-los, né? Fazer o trabalho de polícia sempre em cima deles. Aquela pergunta, né? Quando tá investigando. Pô, mas aí tu vai prender o cara da milícia e vai entrar o tráfico.
Eu falei, cara, só lamento, eu tenho que fazer meu trabalho, né? Exatamente. Tô na Draco, É. tem que prender. Se vai estar tráfico lá, a PM tem que ocupar o território para não entrar, cara. Não é com a gente isso. Ele tinha um vínculo ali de cria da comunidade, né? Como o Dr. William e o Bruno falaram. Agora, por isso que ele era querido, ele lutava por ali, mas ele também fez muita coisa ruim ali com muita gente que, enfim, não compactuava de alguma forma com ele, né? Então não é nenhum bonzinho, não. Bom, a Draco é a delegacia, né, que tem os olhos mais voltados para a ação da milícia, né? É a delegacia que tem ali a primazia na investigação das organizações criminosas, né? Milícias no meio disso. Então você, como grande especialista de milícias, Dr. William, como é que era a relação entre esses chefes desses grupos? Como é que era a relação de Eco, Macaquinho, Tandera? Como é que funcionava essa dinâmica deles? Ó, eu fiquei 1 ano e 7 meses na Draco, eu peguei 2 fases aí dessa relação. Quando eu cheguei na Draco, eles todos eram amigos, todos se davam bem, mas um começou a desconfiar do outro. E já no final disso, o Macaquinho já estava proibido de ir em Santa Cruz e Campo Grande, porque ele achava que o Latrell ia matar ele. Né? Ele achava que ia lá, e chamaram ele inclusive para ir lá 2 vezes em reunião, ele não foi. E aí eles separaram, teve isso daí. Isso tem a ver com aquela primeira operação da Força Tarefa, que neutralizou uma série de milicianos numa rodovia? Não tem relação direta com o Macaquinho, não. A questão da desconfiança que eu digo. Essa desconfiança surgiu mais entre o Tandera e o Zinho. E o Eco, né? Daquelas 12 mortes de Itaguaí, não é isso? Então, aí... Só que o Tandera tava dando apoio pro Macaquinho. Tanto que teve uma prisão que foi feita ali no Morro da Caixa d'Água, todo mundo era do Tandera. E aí o Eco, na época, ficou mais desconfiado ainda. Então eles mantiveram a distância. Acabaram se afastando. Então o Macaquinho acabou ficando um pouco na área dele, isolado ali. Mas ele também não permitia que ninguém entrasse ali. E ninguém teve coragem também de ir lá tomar o território dele, não. A parada ficou bem clara nisso daí. Era um grupo forte do ponto de vista bélico ali. Então, pra ninguém tentar se meter. E conhecimento de território, né? Isso faz toda a diferença. A gente que operou lá... Pô, eu tive naquele morro 4 vezes. Não é fácil operar ali. Entendeu? É muito difícil. O visual deles é... Você vê eles tudo lá de cima. Eles têm uma visão privilegiada. Entendeu? Eles lá de cima já conseguem ver as nossas viaturas vindo de Casca Dura. Isso aí. Eles conseguem ver nossas viaturas vindo de Jacarepaguá. Então, assim, não é uma operação muito fácil de se fazer. Entendeu? E outra coisa, esses caras geralmente eles são um rato de favela, eles não saem da favela. Muito difícil. Então, assim, foi uma operação que a gente teve que fazer um planejamento enorme por questões que eles praticamente não saem da favela com medo de ser preso ou morto pela polícia. Queria perguntar como é que era a vida dele ali na favela. Pelo seguinte, tá dizendo que ele andava de chinelo à vontade, que eles tinham um ganho ali de 400 mil por mês, mas que tinha uma despesa alta. Mas, ao mesmo tempo, o que se fala é que ele tinha uma vida extravagante, que ele tinha pônei de estimação. O que tem de verdade nisso? Ele gostava de bicho, né, cara? Muito. Adorava cachorro, adorava pônei. Gostava mesmo. Mas assim, ele tinha um padrão, uma qualidade de vida elevada, ele tinha uma casa bem montada. Como é que vocês avaliam quando vocês pegaram ele do que vocês conseguiram colher? Como é que era o nível de qualidade de vida que ele tinha ali? Cara, nível de criminoso de favela. O cara pega um dinheiro absurdo, mas vive em condições esquisitas, né, Felipe? A casa dele não era normal, nada demais, não. Até porque na nossa investigação ele deve ter mudado de casa umas 3, 4 vezes. Mudou umas 3, 4 vezes. Então, assim, não tinha muito tempo de montar uma casa muito boa, porque a gente estava no encalço dele para em qualquer momento prendê-lo. E a casa ali era mais para a família mesmo, né? Para a mulher, para os filhos. E ele dificilmente dormia também. Ali, ele não dormia. Ele ficava muito de carro. Sempre rodando ali com medo de ser capturado, né? Bom, acho que vale a gente destacar que essa foi mais uma ação, né, da FT1000, a força-tarefa aí que eu já citei do DGPE, que já prendeu mais de 1.200 milicianos e causou um impacto financeiro de cerca de 2 bilhões e meio às organizações criminosas, né? Então a gente vai chegar propriamente na operação agora. Como é que foi a preparação? O que levou
Vocês comentaram também que tiveram outras tentativas. Então, assim, o que a gente pode dizer do pré-operação para a gente finalmente chegar no dia? Pô, tem uma série de fatores, né? Se você ficar só na investigação, você não pega. Se você ficar só dependendo de uma informação, você também não pega. E você tem que unir tudo. E eu dei... Foi engraçado que foi o seguinte, eu fui titular da 28DP, que é no pé do morro. A delegacia na Praça Seca. Né? E aí, pô, você escutava aí, pô, nem perde tempo aí, você nunca vai pegar. Vocês nunca vão prender esses caras aí, não sei o quê. Era assim com o cachorrão também, né? Vocês não vão pegar. O Eco, mesma coisa, vocês não vão pegar. E aí, essa parada pra quem gosta, né, cara? Fala, meu irmão, vou pegar. Aí, pô, o mundo girou, cara. Aí, 37DP, a gente prendeu o cara preta. Na Maré, com Bop. 37, Ilha do Governador. Ilha. Porra, cara, aí... Cara preta, amigo do cara. Cara preta, ladrão da Maré, amigo do macaquinho, que... Da milícia, tu vê como é que o cara anda, né? Fala, pô, não é possível, cara, esse cara vai dar um mole. PCP também, mesma facção, ligada ao Lacoste. Né? Eu falei, cara, não é possível, vai dar um mole. Aí, caí na Draco. Falei, cara, vamos montar 3 inquéritos aqui. Um pra cada milícia grande e... O secretário falou assim, quer ser promovido? Tem que prender um desses 3 aí. Macaquinho, Eco ou Tandera. Falei, porra, Felipe era o DGPE. Eu falei, pô, Felipe, estamos com esses trabalhos aqui, cara, vamos fazer. Eu falei, pô, também tem uns trabalhos em andamento aí. Eu falei, cara, vamos juntar que a gente vai pegar. Não tem jeito, a gente vai pegar. Aí avançou, investigando. Nesse momento é muito importante não ter vaidade, né? E... Já de alguns anos, engraçado, é o mesmo time que está aqui, Bruno, o William, eu, na época titular da Decode, o Bruno estava acho que na Carga, né, ou na DRF, o William estava acho que no DGPC, Campo Grande, e a gente já se trocava informação, unia, e sempre deu certo. Sempre que a gente se juntou aqui, a gente fez boas prisões. Então foi, na época, Cachorrão, foi com o Eco, foi com o Macaquinho também, e outras várias aí que nós fizemos aí, várias operações. Então, assim, nunca teve vaidade aqui. E com os outros que participaram também, que foi o André Neves, que era o titular da DRC PIN, o Marcos Amin, que era o titular da Decode. Então, assim, a gente juntou... Tinha também o Dr. Tiago, que estava na Cint, né? Exatamente, na Cint hoje, que é o atual titular da Draco. Então, assim, nunca teve vaidade, nunca teve nada disso. Na verdade, a gente sempre quis fazer a prisão, né? A gente fala assim, vamos meter a cana, meu irmão, a gente tem que meter a cana. Teve um aspecto também que eu achei que foi muito importante. Nosso governador, Cláudio Castro, nosso antigo secretário, Dr. Alain, eles não mediram esforços e colocou a nossa base para dentro da cidade da polícia. Antes a Draco ficava no prédio da Central do Brasil, a Draco né? ficava na Central. E com essa questão de colocar a gente inserido dentro do departamento das especializadas, onde o Dr. Felipe era o diretor, isso foi muito importante, porque a partir daquele momento a gente começou a ter muito mais informações, a gente estava um próximo do outro, a gente, para marcar qualquer reunião, era só assim, entra aqui, chega vamos aqui, conversar. A investigação evoluiu, entendeu? E foi aquilo que o Felipe falou, não tinha vaidade, a gente, quem tinha a informação A passava para X, Y, Z, quem tinha informação B passava para o mesmo grupo, e a gente foi unindo as peças e graças a Deus a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo. Era um grupo muito bom, muito unido, muito fechado. Era uma força-tarefa que não funcionava só na hora que tinha operação de todo mundo ir junto, ceder equipe de todo mundo para trabalhar junto. Existia ali um intercâmbio de informação o tempo todo para fazer o planejamento. Diário. Pô, aí primeira vez, né, cara, a gente fez o planejamento, eu tava na Draco, o Felipe era SSPio. Que a gente foi com a Core e aprendeu um fuzil. Foi. Pô, cara, aí não pegamos por um detalhe, acertamos tudo, investigação certinha, pô, fizemos o local, descobrimos onde era a casa. Só que o helicóptero deu uma volta a mais. Foi quando ele acordou. Ele acordou e saiu, do jeito que ele tava, ele saiu correndo, deixou tudo pra trás. Isso tinha sido onde? Lá em Campinho mesmo? Lá no Campinho também, Só que era uma casa mais lá pra dentro da mata, né? Aí foi uma questão, assim, cara, de minutos, assim, 1 minuto, 1 minuto e meio. É questão de minuto e também nessa primeira tentativa aí, nós acabamos prendendo
o segurança A gente dele, fazia o segurança dele, um braço dele. E assim, não tem como a gente também chegar afoitamente na comunidade querendo tentar prender um macaquinho e um colega nosso baleado, um colega nosso morto. Então assim, a gente ainda teve essa questão que a gente teve que primeiro neutralizar esse comparsa amigo dele, entendeu? Onde nós o prendemos com um fuzil. Isso aí, um AK-47, munição pra caramba, os pertences todos lá do macaquinho. E nessa oportunidade ele Ué. acabou fugindo pra mata, porque a casa era bem próxima à mata, entendeu? Depois que ganhou a mata é muito difícil capturar. Aí uma curiosidade, quando vocês prendem, por exemplo, uma figura dessas como um segurança do chefe ali do grupo, a importância dessa prisão tá só em tirar essa pessoa de circulação ou isso traz uma gama de informações valiosas para a continuidade da investigação? Dependendo do nível do segurança, né, o telefone dele pode estar recheado de informação. E aí, mesmo sem ele se voluntariar a dar informação, vocês conseguem, né, reunir dados valiosos para isso. Ele até não falou nada, não. Esse segurança dele ficou quieto. Foi preso e tal, mas... Na verdade, é importante frisar o seguinte, esse trabalho aí da Força Tarefa, com esses 1.200 presos, muitos presos eram realmente diretamente ligados a atividades realmente de organização criminosa e outros ligados à parte de financeira, né? Que movimentavam a parte financeira. Então, cada prisão dessa, a gente ia montando um quebra-cabeça. Isso. Era mais uma pecinha que a gente conseguia, era mais uma informação. Às vezes é uma anotação, é uma informação que ele te passa um apelido, às vezes, que você não tem. E as equipes vão trabalhando, como o Bruno falou, era o contato ali, a interação entre as equipes, os delegados, todo mundo, era diária. A cidade da polícia tem essa vantagem, que a gente está ali todo dia, toma café, almoça junto, vai ali na base de um, vai na base do outro e tal, troca informação, então é muito dinâmico. E a gente fazia operação toda semana. Força-tarefa, qualquer coisa. A Draco fazia, às vezes, operação só da Draco, às vezes fazia operação com a gente, enfim. E uma gama de informação ia surgindo ali diariamente. E por isso que foi assim com o Eco, foi assim com o Macaquinho, assim com muitos outros que foram presos lá, importantes também da milícia. Então, a Força-tarefa tem essa grande vantagem, né? Que é justamente unir as equipes, unir as informações e a gente ter essa coesão na hora dos resultados, esses resultados aí expressivos, né, que a Polícia Civil conseguiu. Bom, a gente já comentou que ali é uma área disputada, uma área bastante conflagrada. Como é que foi para chegar lá, assim, um processo de se preparar para entrar numa área em que o risco era alto? Primeiro a gente teve que fazer o sobrevoo, né? Antes da operação. Aí botamos o drone lá, filmamos a casa. Só que aí você, né, o drone não pode chegar muito perto, nós vamos... Aí tinha mais ou menos a visão dali. Com mais os outros elementos da investigação, a gente falou, pô, a casa é essa. Aí deu uma maluquice. Falei, cara, Bruno, a gente tem que ir lá fazer esse local, tem que fazer esse local, tem que fazer local. Eu aprendi essa parada até com o Felipe. Falei, cara, tem que fazer local, não tem jeito. Cara, meu irmão, esse cara pegamos um Uber, fomos lá dentro da favela. Passar em frente. Passamos em frente, fizemos a filmagem da fachada, marcamos a localização e, cara, vamos montar a operação e vamos ficar aguardando. Isso foi quanto tempo antes? De um mês antes, mais ou menos? Mais ou menos, né? Um mês. Mais um mês antes, né? A partir do momento que a gente identificou realmente a casa, foi em torno de um mês e a gente precisava montar um planejamento muito certo. Porque não podia dar errado. Porque não é fácil você conseguir a casa certa do alvo. Então a gente sabia que tinha que ser um tiro certeiro. Então nós organizamos, fizemos um planejamento muito bem elaborado, entendeu? Fomos lá algumas vezes para conhecer a área, por onde a gente poderia entrar, se tinha rota de fuga, entendeu? E marcamos umas 3 vezes, onde nós só conseguimos pegar na terceira. Aí a gente conseguiu a informação, né, com o morador, que ele falou assim, qualquer carro que você entrar, você vai ser parado. Mas se você entrar no carro tal, ninguém vai te parar. Um modelo específico. Aí a gente arrumou um modelo igual. E a gente entrou, tranquilo. Passamos lá no meio. Fizemos o local. Aí a gente começou a planejar a operação pro dia mesmo da captura dele. Aí, pô, vambora, é hoje. Aí vamos subir de van.
Aí ficamos lá, né, Felipe? O dia inteiro na van, cara. A gente já estava brifado com a Core, com apoio aéreo, porque a gente, a partir do momento que entrasse numa determinada rua, a gente tinha que acionar o helicóptero, certo? Para a gente poder chegar concomitantemente, para não nos resguardar, porque a gente estava entrando em carro descaracterizado, e também para não deixar o elemento fugir. Então a gente fez uma sincronia muito importante e, graças a Deus, quando a gente adentrou o morro, a gente acionou o helicóptero e conseguimos chegar junto. Até porque também a gente foi num número bem reduzido de pessoas dentro desse veículo. Então éramos 11, né, salvo engano, e depois é que outras equipes de apoio chegaram. Vocês todos estavam na van? Estávamos na van. E aí a gente estava num número muito reduzido, né? Éramos 11, salvo engano. Era um número reduzido porque, como a gente falou anteriormente, a localidade lá tem a visão privilegiada. Se eles detectassem qualquer aproximação de viatura, podia dar num radinho e o macaquinho poderia ter saído da casa. Então a gente teve que fazer uma coisa bem reduzida por questões dessa visão que eles tinham no pé do morro. Tem que estudar muito bem, né? Se o helicóptero vai chegar um pouquinho antes, vai chegar um pouquinho depois, vai chegar junto. Isso tudo faz diferença dependendo do local. No Eco, por exemplo, tinha que chegar junto. Porque se chega antes, o helicóptero faz muito barulho, né? Foi perfeito. E assim, e no macaquinho chegou... Ali também foi crucial porque a gente subiu num determinado ponto e a gente acabou se deparando com a contenção dele, né? Isso. Só que era um número muito maior do que a gente estava dentro da van. E, enfim, e aí eles num primeiro momento não perceberam, só que depois eles se ligaram na van. Isso aí. E aí começou uma movimentação muito estranha, né? A gente começou a ver gente armada, fuzil, né, de longe e tal. E foi até uma coisa curiosa que tinha um piloto, era o Marins, tinha um no meio e eu aqui na ponta. E a galera atrás tinha uma porta de correr, né, na van, e a minha porta travou, eu não conseguia sair de dentro da van. Eu tive que sair pelo lado do motorista, né? E eles estavam... desse jeito. E a gente estava vendo que eles iam dar em cima da gente. Então a gente tive que dar por dentro da van, com a van fechada por dentro do vidro. Te dei alguns tiros em cima deles para eles dispersarem. O pessoal desembarcou, aí o pessoal daqui de trás desembarcou e eu tive que sair pelo lado pela porta do motorista. Então não era muito planejado, né? Mas acabou que deu certo porque o helicóptero chegou. O helicóptero até fez a nossa proteção lá, porque nós já éramos em 11, eles tinham uns 20 ou mais lá deles, quase o dobro, mais do que o dobro da gente. Eles deram alguns tiros, mas o helicóptero realmente impediu que houvesse esse confronto intenso. E nós, era o quê? Eram uns 300 metros mais ou menos da casa, a gente foi correndo. E aí a galera que tem que ir pra casa não pode perder o foco. Cara, vai pra casa. E o helicóptero sabia onde era a casa, né? Só vocês 11 e o helicóptero. Não tinha mais ninguém pra chegar pra dar Tinha várias viaturas no entorno. Aí depois que veio o reforço. Porque se você botar uma viatura caracterizada, acabou a operação. Acabou. E aí, enfim, chegamos lá na casa, a casa já estava toda revirada, já tinha uma equipe que chegou antes e tal. Mas o helicóptero viu mais ou menos por onde ele tinha fugido. Daria para fazer essa operação sem o helicóptero? Não. Foi mais uma vez ressaltar aqui a importância do helicóptero. Nesse caso, foi como apoio para a gente, estava ali no terreno, mas também como plataforma de observação. Isso aí. Porque ele conseguiu ver o alvo saindo, mais ou menos, e deu a direção que ele tinha tomado. E aí a gente começou a bater. A gente já tinha um mapeamento da casa, então quando a gente saiu para a operação, já foi determinado pelo Dr. Felipe e pelo Dr. William por onde cada policial ia entrar. Tinha policiais que estava determinado entrar pela porta da frente da casa. Tinha policiais que estava predeterminado entrar pelo beco caso ele fugisse. Entendeu? Foi por isso que a gente conseguiu esse êxito, porque foi um planejamento muito bem elaborado. Ele estava na casa da tia, né? Vocês sabiam que era a casa da tia ou só sabiam que era um local que ele frequentava? Na verdade, assim, ele tinha a casa dele, lá um morro.
tinha uma parte bem em cima, cheia de mata, que a gente estava preocupado, mas estava mais tranquilo porque o helicóptero estava sobrevoando. E o tripulante fazendo assim pra gente, mais ou menos numa região onde ele tinha ido, que era já bem lá embaixo. A gente tinha que descer pela mata e tinha umas casas, tinha umas 2 ou 3 casas embaixo, possíveis, né? Que a gente não tinha certeza. Então veio um pessoal pela frente, pelo outro lado, a gente desceu na mata, lá, entrou na casa, conseguiu, aí foi batendo as casas até que a gente encontrou uma casa que era da tia dele. Depois que a gente soube que era da tia dele, Não sabia de quem era. ele estava embaixo da cama. Aquela casa não era o alvo, então. Vocês Não, iam para outro não, lugar e ele se não. deslocou Ele pra pulou lá. da casa Ele dele. conseguiu se deslocar. Foi por onde ele saiu. Entendeu? E a gente foi seguindo os rastros e por onde a direção que o helicóptero deu, né? Por isso que eu falei, realmente o helicóptero Foi que 10 foi minutos, sim, mais ou menos, de importantíssimo. busca? Foi rápido. Foi rapidinho, Foi né? rápido. Foi de 5 a 10 minutos. O helicóptero também ajudou bastante a gente, porque ele estava na casa e tinha alguns comparsas dele Tinha. na segurança dele. Entendeu? E o helicóptero nos ajudou, que a gente conseguiu subir já sabendo que os comparsas dele tinham fugido. Tanto que a gente conseguiu Entendeu? prender 2 fuzis que estavam com a segurança dele também, que eles acabaram deixando, porque justamente nessa hora do confronto. Chegando na casa dele, na casa dele não, no caso da casa da tia dele, como é que foi, assim, foi tenso? Eu me lembro que quando a gente conversou sobre a prisão do Eco, tinha todo o lance da porta que vocês não conseguiam ver além, e que ele chegou e tal. Foi mais tranquilo dessa vez? Ou... Ele estava embaixo da cama, estava desarmado, né? Achou que ia morrer, perdeu, né? Achou que até que ia morrer. Achou que ia morrer. Falou, não, mas cara, tá perdeu. maluco, aqui é profissional e tal, não sei o quê. Qual é a grande diferença do macaquinho pro Eco, né? É o que a gente fala. A reação da polícia depende da ação do criminoso. O Eco reagiu e morreu. É simples assim. Tentou tomar a arma do policial e tal e foi neutralizado. O macaquinho, ele não esboçou a reação em nenhum momento, Isso aí, né? Tava embaixo da cama e tal, saiu, falou, perdi e Playboy, tal. mesma coisa. Né? Perdeu. Foi algemado e acabou. E foi conduzido para Draco, para a cidade da polícia. Então, sim, é simples assim. A saída de lá foi tensa também? No início foi um pouco tensa, porque a gente estava preocupado de haver uma tentativa de um possível resgate dele, né? Porque a gente estava no miolo mesmo, na favela, né? Da comunidade. Mas aí a gente conseguiu que as viaturas chegassem até um determinado ponto. E a gente desceu com ele, colocou na viatura e já tirou de lá na hora. E ao tempo inteiro, aí já tinham vários outros policiais, várias viaturas subiram, né? Então, assim, já estava com mais gente. E o tempo inteiro os helicópteros sobrevoando, né? E olhando o entorno do terreno também para se houvesse alguma... Teve um fator também que acabou acalmando o clamor ali da comunidade, foi quando ele viu a filha dele perto da gente. A gente deixou a filha entendeu? dele falar com ele. E aí ele falou, poxa, a filha dele chorava muito quando Quantos ele estava anos, preso sabe? com a gente. Devia ter uns 10 anos. E no dia da primeira operação que ele fugiu, que a gente pegou o fuzil e segurança, a filha dele tava também. Aí chorava pra caramba. Mas a família não tem nada a ver, né? A filha... E ela chorando muito, aí ele, Ele chegou pra pediu mim, isso. pro doutor Falou, Felipe, foi. falou, será que tem condições de eu pelo menos falar com a minha filha? Aí a gente falou, claro, até porque a criança, Então, essa não tem a nada a ver menina com não isso. tem nada a ver com aquilo. Entendeu? Deixamos falar, e aí foi o momento que nós chegamos pra ele, falou, controla a comunidade, porque ele tinha um poder perante a comunidade muito grande. E aí ele falou com a comunidade, falou, é o trabalho deles, entendeu? Aí conseguimos sair numa boa. Depois da prisão, ele falou alguma coisa ali de interessante pra vocês? Cara, ele ficou... Primeiro ele falou assim, porra, doutor, sacanagem, 3 horas da tarde, 2 helicópteros, como é que foge? Por quê? Deu 3 horas da manhã, ele já saía de casa, esperando a operação. Porque Todo normalmente a operação é Geralmente cedinho, a operação é cedinho. raia o dia, Isso aí. a galera tá na rua. Então ele já não dormia em casa mais, entendeu? Aí a gente pegava ele assim, pegou ele assim, porra. Por mais que ele tivesse fugido, ele ainda tava um pouco atordoado do sono, né? Aí ele falou, pô, chefe, 2 helicópteros à tarde, falei que ia te pegar. Aí por que falei que ia te pegar? Porque à medida que a gente vai prendendo lá, os seguranças, a gente fala, cara, avisa pra ele que a gente vai prender. E isso chega até ele, Claro. através de visita. Falei, não falei que a gente ia te pegar? Ele, porra, vocês são foda, não sei o quê.
Existe assim, um respeito muito grande do miliciano com a Polícia Civil. Percebi muito isso. Se você for profissional, os caras te respeitam. Entendeu? Isso aí é gato e rato, ele é bandido, tu é polícia, acabou, não tem conversa. Entendeu? Bom, a gente falou que teve outras tentativas antes. Teve alguma coisa que fez dar certo dessa vez que não tinha dado antes? Troca de informação. Planejamento. Planejamento. Eu lembro que eu ia na DRA quase todo dia, né? A gente tinha uma sala lá com uma televisão enorme. Isso. E a gente via, passava, repassava e repassava o que cada um ia fazer. Eu lembro disso, o Bruno, o William mostrando. Eu tenho até a foto da nossa última da reunião antes da operação. Exatamente. A gente tinha lá tomar um café, mas na verdade ia lá para trabalhar, para passar e repassar todos os detalhes da operação. Então, assim, é planejamento, muito trabalho e persistência. Persistência também. E não tem jeito, uma hora vai sair o resultado. A primeira tentativa, que foi só a Draco junto com a Quarry. A Draco não estava na cidade da polícia ainda, estava lá no prédio da Central. Aí já na segunda tentativa, a gente aprendeu outro fuzil que foi com a equipe a mim estava na desarme ainda. Aprendemos outro fuzil, que a gente chegou perto também, aí a gente já estava na cidade da polícia. E a terceira que a gente pegou. Então você vai afunilando ali o alvo, né? Sem contar que, assim, tudo isso que o Dr. Felipe falou, mas a união. A união foi muito importante. Com certeza. O grupo estava muito fechadinho. Entendeu? Não teve nenhum tipo de vaidade, não teve nada. Não teve nenhuma corrida de ganso. Porque tem gente que faz parte de grupo, mas vai tentando pegar a informação sozinho pra tentar pegar sozinho. Ali não, cara. Tudo a gente botava num grupo. Aconteceu isso. Informante falou isso. Fulano falou isso. Aquela operação vazou, né? Que a gente também trabalhava muito com contra-informação. A realidade é essa. Não tinha vaidade. A gente botou na cabeça, era uma questão até pessoal de cada um. Um objetivo pessoal, mas na verdade que culminava ali numa coisa maior, que é um trabalho da instituição, um trabalho da Polícia Civil. A força-tarefa, até a área do DGPE, mas a força-tarefa da Polícia Civil, porque é a Polícia Civil que está ali, são várias delegacias que estão participando ali, até de outras, por exemplo, a Draco não era do DGPE, e estava lá desde o início nos trabalhos com a gente. Então, assim, não tem essa questão de vaidade, fui eu, o trabalho é da instituição. Quem prendeu foi a Polícia Civil. Exatamente. É a Polícia Civil. E fora isso, o couro comendo, força-tarefa, e tu tem que dar resposta dia, em vários segmentos. Toda hora, né? Não para. Aquilo lá é uma máquina. Eu gosto muito aqui no Domingo de Lei de saber o que acontece depois. Porque pontualmente, a gente vai falar de uma investigação, de uma operação, de uma prisão, mas nunca se esgota. Sim. Né? Que dali nunca é o ponto final. Então, no caso do Macaquinho, como é que tá esse cenário ali do Campinho, Praça Seca, depois da prisão dele? Tiveram umas tentativas, logo... A gente avisou a PM no dia, a PM ficou ocupando lá um tempo, mas depois teve que sair, e aí o Comando Vermelho tentou, várias vezes. Hoje quem tá lá é o Leleu, tá ali, de certa forma, chefiando. O Comando Vermelho volta e meia vai lá dar um baque, mas pelo que eu tenho visto, pelo menos assim, jornal, né? Matéria de jornal, tá meio que tranquila a área ali, não tá tendo aquela guerra diária, não. Teve época ali que era todo dia troca de tiro, tráfico, milícia. Hoje tá mais tranquilo. Bom, a gente vai caminhando aqui mais pro final do programa. A gente tem um quadro que é o Sem Filtro, em que a gente muda um pouco de assunto, muda um pouco o tom das perguntas. E aí eu queria conversar 3 coisas com vocês. Com o Dr. Cury eu queria perguntar o seguinte. Foi comentado aí desse momento do tiro dentro da van. E o que eu ouvi dizer é que prejudicou um pouquinho a sua audição, esse tiro. Mas a gente já comentou aqui no primeiro que a gente falou sobre a prisão do Eco, que além de delegado você também é músico. E eu queria saber se além da sua audição prejudicou também o seu desempenho musical. Não, o desempenho musical não chegou a prejudicar, não. Mas prejudicou um pouquinho a minha audição. Principalmente aqui do lado direito,
que na época eu fiquei assim semanas e semanas muito surdo, ouvido zunindo, aquele barulho, mas eu perdi um pouquinho de audição, sim. Não é recomendável dar um tiro de fuzil de dentro de uma van, então. Desde que seja para não morrer, né? Pra gente não. Nesse caso foi importante. De modo recreativo não é recomendável. De modo recreativo não, mas nesse momento aí foi muito importante. Estado de necessidade. Exatamente. E legítima defesa Então, de do todo grupo mundo, ali, do grupo todo. Até porque quem estava atrás da van não conseguia enxergar nada. Daí é a confiança, a importância de um confiar no outro ali. E a gente, nesses momentos, a gente não pode hesitar. Se você hesita, você está se colocando em risco, está colocando o seu companheiro em risco também. Então, são momentos que você tem que tomar uma decisão e você não pode hesitar. A gente aprende isso, né, quando vai fazer a operação. Então, se num momento desse crítico, antes o criminoso do que eu ou qualquer companheiro meu, né? Bom, o comissário Bruno Duarte Pinho era chefe de operações da Draco, hoje chefe de operações do Detro. E aí, aproveitando essa tua experiência aí dos dois lados, queria perguntar como é que tem sido essa parceria da Polícia Civil com o Detro atualmente. A parceria tem sido muito importante, por conta que hoje nós no Detro também temos um setor de inteligência, na qual o Dr. William criou assim que ele chegou. E aí a gente coloca nosso setor de inteligência para se comunicar com a inteligência da Polícia Civil. E essa questão de eu ser policial, eu acabo tendo uma facilidade muito grande de conversar com os chefes de delegacias e para que eles nos possam apoiar, até porque a gente sabe que tem milícias que às vezes vão tentar dar tiro nos nossos fiscais, entendeu? Então a gente acaba tendo que contar com esse apoio, até para poder dar uma tranquilidade para os nossos fiscais poder trabalhar e poder andar naquela região, porque os nossos fiscais não andam armados, entendeu? Apesar de nós temos alguns policiais militares adidos, tá? Cedidos ao Detro, que nessas ocasiões nós colocamos também para desempenhar esse trabalho. Perfeito. E Dr. William, está desde janeiro agora no Detro, e fazendo um trabalho muito importante lá, mas já bateu a saudade da Polícia Civil? Na verdade, a polícia é nossa casa, né? Nosso amor. Então a gente já sai com saudade. Mas foi o que eu falei lá no dia que eu fiz a passagem da Draco. Mais importante do que você chegar é você saber o momento de sair. E 1 ano e 7 meses à frente de uma delegacia como a Draco, tá bom. Tá de bom tamanho. Um trabalho espetacular também que foi realizado, né, pela Draco. É cansativo, você corre risco, tanto o perigo de ameaça, quanto o risco de você se relacionar, às vezes, com um mero colaborador. Isso pode ser interpretado de maneira equivocada, quando, na verdade, você só está querendo fazer o teu trabalho. Né? Porque eu sempre falo assim, a formação boa, ela não está no rio limpo, ela está na lama, e você tem que buscar. Esse é o trabalho da polícia. Esse é um trabalho de inteligência. Então, esse risco ele aumenta muito numa delegacia como a Draco. Então, refleti bastante, surgiu esse convite, que não é também uma tarefa fácil, tá? Lidar com transporte no Rio de Janeiro é algo muito complexo, principalmente quando você tem vans vinculadas à milícia. Você pode explicar um pouquinho como é que é o trabalho do Detro? Qual é o foco do teu trabalho especificamente? O Detro é uma autarquia vinculada à Secretaria de Transporte que cuida de todo o transporte intermunicipal no estado do Rio de Janeiro. Seja ônibus, van, fretamento. A gente fiscaliza, a gente faz concessão, permissão, autua, multa, reboca, né? E é muito grande lá a estrutura. Por todo o estado do Rio de Janeiro, você tem pelo menos um posto do Detro para fazer esse tipo de fiscalização. E todo órgão regulador, todo órgão que fiscaliza, não é muito bem querido, né? A realidade é essa. Então você está mexendo ali com muitos interesses. Quando você multa vans de uma cooperativa, por exemplo, vans essa que pode estar servindo a milícia ao tráfico, você está ali contrariando interesses obscuros aí. Então não é fácil não, é difícil. E, bom, justamente eu ia perguntar qual é o diferencial de ter um delegado especialista
em milícia num lugar como esse, sim. Realmente o domínio dele sobre transporte alternativo é uma coisa muito grande, né? Quando eu fui convidado pelo secretário de transporte para assumir o Detro, a proposta era realmente essa, tá? Pegar alguém, um delegado que estivesse saindo de uma unidade dessa de combate à milícia, para agregar esse conhecimento no combate ao transporte. Ontem, por exemplo, a gente fez uma ação com a Polícia Civil em Piabetá, focada diretamente nisso, com todo o trabalho baseado em polícia, inteligência. Fazer local, filmar, fazer reconhecimento, chegar em viatura descaracterizada, e isso tudo para você chegar no transporte ilegal. Porque eles usam a mesma metodologia. Você bota a viatura caracterizada do Detro na Washington Luiz, você não consegue pegar nada, porque os radinhos já vão comunicando. E foi isso que a gente... Ontem a DRFA até prendeu o cara em flagrante, que era o cara que estava passando informação. Então, esse detalhe faz toda a diferença na hora de uma simples fiscalização de uma van. Entendi. Bom, esse aqui foi o Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Eu quero agradecer muito aos delegados Felipe Cúrio e William Pena Júnior e ao comissário Bruno Duarte Pinho. Obrigado aí pela conversa, por compartilhar essa experiência aí com a gente. A gente volta daqui a 15 dias com mais uma operação ou investigação importante da Polícia Civil. Um abraço e até lá!